Boa tarde. A gente vai iniciar a entrevista aqui com o Fagner Santana, pelo trabalho da disciplina de Psicologia e Ciência e Profissão, trabalho com o tema de Psicologia Clínica. A gente vai fazer algumas perguntas aqui para o Fagner, para a gente entender um pouco mais sobre a área de atuação do psicólogo clínico, juntamente aqui com a equipe composta por eu, João Victor, José Maria, Wênia, Vitória Lucas, Wesley e Sinara, que não pôde participar por conta do trabalho. Então, Fagner, fala um pouco aí sobre você. Quando se formou, quando começou a atuar. Tá, ok. Meu nome é Fagner Santana, como você já me apresentou. Eu sou psicólogo clínico. Ultimamente eu trabalho exclusivamente com psicologia clínica. Eu sou formado pela Unileão, me formei no final de 2019 e comecei a atuar na psicologia clínica no começo de 2020. Então, minha atuação ela é bem recente, mas ao mesmo tempo era uma que eu já tinha certeza, eu já havia me programado para isso, e aí foi quando já comecei. Eu sou especialista em psicologia infantil e faço uma pós-graduação em neuropsicologia e problemas de aprendizagem. Eu trabalho hoje atendendo todos os públicos, porém o meu foco, a minha área que eu tenho uma paixão, digamos assim, contato maior é com psicologia infantil e adolescência, mas eu acredito que a clínica ela consegue abordar muitas coisas, por isso que eu escolhi, sabe, para ser meu primeiro espaço de trabalho. É justamente por essa capacidade e esse leque de possibilidades que a gente pode alcançar trabalhando com psicologia clínica. É basicamente isso. Certo. Eu esqueci de um nome aqui do integrante do grupo também, que também não pôde participar agora da entrevista, é o Alisson, peço desculpa. Muito bem. E a gente tem aqui meio que um roteiro, mas acaba que a gente vai se desdobrando aqui no meio da conversa, vai ser rápido. Tá certo. Então, eu queria perguntar por que você escolheu a área clínica? O que te atraiu? Tá. Eu acho que quando a gente está na faculdade, é muito difícil a gente pensar sobre área de atuação, né? Assim, acho que a gente já começa a pensar sobre o que é que a gente quer ser na faculdade, né? Então, na faculdade você já vai vendo o que você gosta e o que você não gosta. Só que um problema meu é que, assim, eu sabia o que eu não gostava, faltava o que eu gostava, porque eu gostava de muita coisa. E acabou faltava essa perspectiva e esses espaços. E o que me ajudou a entender, por exemplo, que eu queria psicologia clínica foi fazer terapia. Foi na terapia que eu entendi que eu não precisava, por exemplo, ir na maré dos outros, ou que eu não necessariamente precisava de uma área, que é outra coisa que a gente precisa entender. Enquanto estudante, a gente não precisa se esforçar tanto para saber qual área eu quero. Mas foi uma construção. Eu digo sempre que foi uma construção que demandou tempo e que demandou trabalho pessoal também. Não foi só simplesmente, eu acordei e hoje eu quero psicologia clínica. E aí, obviamente, as respostas que a gente vai tendo dentro da faculdade vão guiando a gente para a gente encontrar, né? Por exemplo, o meu último estágio foi em psicologia clínica, foi no SPA. Então, são escolhas que a gente vai fazendo, mas ao mesmo tempo são processos que a gente vai construindo, que demanda tempo, que demanda paciência, que demanda trabalho pessoal, enfim. Mas eu sempre costumo dizer assim, trabalhar com psicologia clínica é para além de uma decisão, mas uma construção que você vai fazendo diariamente também. Diferente, por exemplo, de outros espaços que você chega e você tem um pré-registro. Por exemplo, se você vai atuar em outros campos da psicologia, por exemplo, você vai para a psicologia escolar. Lá na psicologia escolar, existem atribuições do psicólogo escolar. Já na psicologia clínica, não. Na psicologia clínica, você chega e tem um leque de possibilidades, uma diversidade muito grande, e você tem que se virar nisso, de se adaptar, de ir se reconhecendo também. Tem muita gente que começa e que desiste, e tem muita gente que não pensa na psicologia clínica e quando vai ver, era aquilo que queria, era aquilo que bate. Então, assim, eu acho que o meu começo na psicologia clínica veio muito disso, de paciência, mas também de trabalho individual. Ótimo. E foi fácil chegar a atuar na área da psicologia clínica?
Me fala só assim, fácil em que sentido? Tu consegue me dizer Se em você qual tem alguma âmbito? dificuldade para começar a atuar, questão profissional mesmo, questão rotineira. Bacana, ótimo, entendi, pronto. Mais uma vez, qual é o problema da psicologia clínica? Na graduação, a gente tem informações teóricas e científicas, né? A gente aprende as abordagens, a gente aprende os conteúdos e tudo mais. Só que eu senti uma falta muito grande, por exemplo, da gente falar sobre coisas sobre, por exemplo, preço, sobre, por exemplo, documento que você vai precisar, que vai ser necessário, é, sabe assim, coisas muito pontuais do dia a dia. Por exemplo, a gente teve ainda uma disciplina no final, bem no final do curso, que falava sobre essas documentações, essas coisas e tal, só que ainda assim, lá na disciplina, a gente não via, por exemplo, a importância disso naquele no dia a dia. Por exemplo, eu tenho um paciente que toda semana eu tenho que emitir uma declaração de comparecimento, porque toda semana ele precisa por conta do trabalho. E eu não imaginava que aquilo dali ia ser algo tão recorrente. Quando se falava sobre documentos psicológicos, por exemplo, era algo ainda muito distante para mim. Eu não imaginaria que era algo tão próximo. Então, eu acho que a minha principal dificuldade foi, por exemplo, tomar decisões muito pequenas. Por exemplo, se eu ia alugar a sala, se eu ia, sei lá, se eu ia alugar, se eu ia sublocar, se eu ia fazer até mesmo questão de arte, que é uma coisa de divulgação, que é uma coisa muito necessária, né? Por exemplo, hoje em dia você só é visto se você estiver em rede social, se você estiver em alguns espaços. Então, assim, era muito difícil para mim lidar, aliás, ainda é muito difícil para mim lidar com essas coisas. Ainda é muito difícil para mim associar, por exemplo, que para que eu capte paciente hoje, eu preciso saber sobre marketing digital, que é uma coisa que na faculdade de psicologia eu não tinha pensado que eu precisaria. Então, assim, eu acho que a minha maior dificuldade é que hoje a gente precisa entender que psicologia clínica é um negócio. Psicologia clínica é um serviço, como qualquer outro, e que precisa de coisas que vão além do teu conhecimento. Então, não basta só você saber sobre psicologia. Você tem que saber sobre marketing, você tem que saber sobre documentação, você tem que saber sobre, até mesmo sobre esses nichos que vão sendo criados com outros profissionais, com médicos, com dentista, com fisioterapeuta. Então, assim, criar essa rede de ligação. Então, eu sempre achei que seria só abrir a clínica, avisar, ó, galera, estou atendendo em tal lugar, embora todo mundo. E não é. Acho que a minha maior dificuldade foi lidar com burocracia. E tem muita burocracia para ser feita até você chegar na atuação de fato. E aí, quando você entra para a clínica que está tudo resolvido, você percebe que existem outros problemas para além disso. Por exemplo, depois que você começa a atuar, você tem uma questão que é, por exemplo, a manutenção desses pacientes. Não adianta só captar esses pacientes, mas você tem que manter eles. Esse paciente ele precisa necessitar desse serviço e reconhecer que ele necessita desse serviço. Então, só fazer, por exemplo, uma sessão inicial e o paciente nunca mais voltar, pode acontecer, mas a gente precisa saber lidar com essas situações. Então, são questões que acaba que a gente não vê na faculdade, pelo menos é uma realidade minha, eu não via essas questões, mas que na prática eu acabei tendo que buscar curso, tendo que me aprimorar nesses espaços. Acho que a minha maior dificuldade, assim, de todas, foi justamente articular essas coisas que não foram vistas, mas que é muito cotidiano, sabe? Por exemplo, medicação. O psicólogo, não precisa saber de medicação. Precisa. Precisa porque, por exemplo, em alguns aspectos, alguns pacientes chegam para a gente com um efeito colateral de medicação. Às vezes a gente acha que é da condição psicopatológica, quando na verdade não é. Então, assim, são esses pequenos detalhes cotidianos que fazem muita diferença que eu não sinto que a gente vê tanto. E aí acaba dificultando o nosso trabalho. Mas, apesar da dificuldade, é um trabalho que eu não troco. Assim, é um trabalho muito bom, principalmente levando em consideração que sou eu quem administro. Apesar de ser um problema, é também uma solução, de uma certa forma. Então, eu acredito que, listando aí 3 dificuldades que tu encontrou na atuação da psicologia clínica, poderia listar como marketing digital, empreendedorismo e farmacologia. Basicamente isso.
Tem Sim. outros probleminhas também, mas aí a gente acaba se desmembrando em outros assuntos.